Boa noite! Mais uma noite gelada aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje o Beleza com Atitude vai falar de um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Como que está os seus cuidados com a sua saúde íntima? Você tem ido ao ginecologista? Você sabe quanto tempo eu tenho que fazer o famoso Papa Nicolau? Para essas e outras dúvidas, o meu convidado é ele, o queridíssimo Dr. Clayton Gonçalves, ele que é obstetrícia e ginecologista e também palestrante. Seja muito bem-vindo, Dr. Clayton. Olá os amigos todos que nos acompanham, Michele, um privilégio estar aqui, né? Repartindo contigo este espaço tão importante, né? Que Uhum. tu levas, enfim, para as nossas queridas mulheres e para a população em geral, né? Então é um privilégio estar aqui com você. Eu que te agradeço. Eu tenho que depois no finalzinho dar um recado de uma pessoa que é tua fã. Depois no final vocês vão saber ali de casa. Doutor, vamos começar a perguntar com que frequência a mulher deve ir ao ginecologista, mesmo que ela não tenha queixa nenhuma de dor, enfim. Bom, o ginecologista é uma visita importante para a mulher, né? É uma visita fundamental que a mulher precisa fazer. As mulheres com vida sexual ativa, né, elas precisam ir pelo menos uma vez por ano ao ginecologista. E quando tem algum tipo de doença associada à parte genital, às vezes essa frequência fica maior, 6 meses, 3 meses, dependendo do tipo de doença que ela esteja apresentando. Mas, no mínimo, uma vez por ano, a mulher com vida sexual precisa visitar o ginecologista para entender o que está acontecendo, para fazer os exames de rotina, coletar o Papa Nicolau, fazer exames de imagem, fazer exames de laboratório e poder identificar alguma variação, alguma doença que esteja iniciando, né, e que possa se tratar de forma mais imediata para ter uma repercussão menor na vida dessa mulher. As adolescentes que não têm vida sexual, eventualmente, também precisam conversar com um médico ginecologista para Com fazer certeza. algum tipo de exame que possa identificar alguma patologia que não seja aparente, mas que possa ser tratado desde muito cedo. E a senhora lá, às vezes já sem vida sexual, na terceira idade, na melhor idade, na idade boa, eventualmente também precisam ir ao ginecologista para fazer os exames de rotina. Isso é muito importante e é um item de saúde para a mulher que pode muitas vezes resgatar alguma patologia que eventualmente ela não esteja percebendo. E o Papa Nicolau, tá? Ele precisa ser feito todo ano? Todo ano, tá? Há uma resolução do Ministério da Saúde que identifica a condição de se fazer Papa Nicolau a cada 2 anos ou até a cada 3 anos, se esse colo for identificado como saudável. Nós, Uhum. ginecologistas, e eu especialmente tenho a ideia de que todos os anos essa mulher precise fazer o Papa Nicolau. Estamos vivendo num período de exceção, né? Neste momento nós temos uma resistência orgânica diminuída e nós temos também patologias, principalmente as causadas por HPV, que elas não Uhum. marcam hora nem dia, né? E que eventualmente numa situação de resistência menor possa estar iniciando aí um processo, né, de displasia do colo, né, a gente chama de neoplasia intracervical, ainda não câncer, mas que Uhum. tem que ser identificado e muitas vezes isso não passa o período de um ano. Às vezes eu tenho alguns casos, relatos diversos, de pacientes que em menos de um ano, um Papa Nicolau normal, acabaram tendo lá uma neoplasia e indo para a cirurgia por conta do HPV. Então é muito importante, esqueçam essa resolução de que as coisas podem ser deixadas para amanhã e Uhum. façam essa investigação, ela não custa nada, o exame é gratuito nas unidades de saúde, os planos de saúde pagam esse exame e você precisa estar identificando todos os anos variações importantes. Com certeza. E o exame do HPV também ele deve ser feito de forma anual? Não, o exame do HPV, para a gente entender bem, isso tem também todo um apelo comercial
superficial por trás, né? O exame em meio líquido, né? A Uhum. colposcopia, a biópsia de colo uterino, eles devem aparecer na vida da mulher por indicação do médico ginecologista no momento em que, num screening normal, habitual, corriqueiro, né, feito de rotina no consultório, apresentar algum tipo de dúvida ou de variação. Então, você Uhum. faz lá o Papa Nicolau em meio citológico, que é mais barato, que é mais em conta, Sim. e deixa esse de meio líquido para a variação do Papa Nicolau convencional. E, Uhum. eventualmente, a colposcopia para a necessidade de se fazer uma investigação mais profunda, às vezes biópsia, e às vezes a leitura do colo do útero, sendo que esse colo do útero foi tingido, né, por uma Sim. substância à base de iodo que, eventualmente, marca ali lesões iniciais, neovascularizações, lesões acetobrancas, lesões modificadas, pontilhados, muitas vezes identificando o olho do colposcopista a doença já instalada naquele colo. Uhum. Ah, quando eu sinto uma cólica muito forte, tá? E que é o normal, que causa algum efeito, assim, que eu não consigo trabalhar, isso já pode ser uma suspeita de endometriose? Bom, tem algumas patologias que são próprias da mulher, né? Que são muito comuns, são muito prevalentes. Nós poderíamos dizer que de cada 10 mulheres, 7 mulheres apresentarão uma ou mais das patologias que são objeto do trabalho do ginecologista. Lá, cisto de ovário, ovário policístico, né? Uhum. A adenomiose, muitas vezes associada à miomatose, né? E também a endometriose, né? Estas patologias, elas são muito presentes, né? Estão muito presentes, parece que tem uma relação muito grande com o modo de vida da mulher, né, dos tempos de hoje, né, em relação à nutrição, em relação a estresse, em relação a trabalho, em relação, enfim, a doenças, né, que eventualmente estão distribuídas no meio feminino, enfim. Então, a endometriose pode ser um achado, inclusive, numa menina muito jovem, lá a partir da Uhum. primeira menstruação, pode, porque a endometriose nada mais é do que o crescimento fora do útero, da camada íntima do útero, aquela que menstrua. Então, quando esta mulher começa a menstruar e esse sangue sai pelo meio vaginal, aparece na vulva, ele também, eventualmente, quando existe essa doença, pode estar acontecendo dentro da cavidade abdominal, lá sobre o Uhum. próprio útero, sobre o ovário, sobre o intestino, né, sobre o aparelho urinário dessa mulher, sobre alças intestinais, enfim, ele pode estar lá causando dor, né, porque há Sim. pequenos sangramentos semelhantes a uma menstruação que aparece no mundo exterior, mas que essa, nesse caso, fica lá dentro da cavidade abdominal causando dor. Uma dor Claro. lancinante, uma dor em fincadas, uma dor aguda, uma dor que incomoda, uma dor que tira a capacidade laboral, que tira muitas vezes a satisfação sexual, porque dói, enfim. Então, desde muito cedo, essa menina pode apresentar. A tendência é que, na faixa dos 30 anos, aos Uhum. 40 anos, esta endometriose se torne muito mais acentuada, né? E que, eventualmente, se faz o diagnóstico, porque o diagnóstico é difícil, está lá dentro da barriga, através da pesquisa, né, de imagem, né, uma ecografia 4D especializada com contraste para procurar focos de endometriose e, eventualmente, com um Uhum. marcador de endometriose chamado CA125, que é um marcador laboratorial onde se define esse diagnóstico. Mas a endometriose, quando existe na mulher, pode acompanhar a mulher desde a primeira menstruação até a última menstruação, aliás. A Uhum. última menstruação é o grande remédio de todas essas doenças, né? Quando a mulher entra efetivamente na menopausa, começa a se resolver miomatose, adenomiose, endometriose, ovário policístico, tudo isso começa a desaparecer na vida da mulher. E doutor, quem tem, por exemplo, endometriose, ela consegue engravidar? Consegue, tá? Há graus de endometriose diferentes, né? Uhum. Dependendo da situação. Há endometrioses muito acentuadas que eventualmente dificultam a gravidez, né?
Então, hoje tem uma grande ferramenta que é a videolaparoscopia, uma cirurgia, na qual se invade a cavidade abdominal desta mulher, se procuram os focos de endometriose, se retiram esses focos de endometriose, se liberam aderências que eventualmente estejam fazendo pinçamento das tubas, das tropas, que é onde acontece a gravidez, se faz uma injeção de contraste para que se possa colocar essa tuba a funcionar de novo, né, a passar por ali o óvulo e o espermatozoide, que são os elementos da gravidez, né, e que muitas vezes ficam bloqueados por focos de endometriose muito intensos. Se libera normalmente o útero sacro, que é um ligamento atrás do útero. Aliás, Uhum. o diagnóstico normalmente, a queixa normalmente vem com a mulher dizendo que tem muita dor, né, nas relações, principalmente na posição em que ela fica de quatro e que o pênis Uhum. acabe tocando muito forte no fundo, né, e mexendo esse útero quando o ligamento útero-sacro está comprometido, eventualmente essa paciente, ela mesma traz a informação e que você acaba indicando uma pesquisa. Mas, em resumo, pode engravidar, mas precisa normalmente passar por um tratamento, uma pesquisa mais adequada e, eventualmente, um bloqueio desses focos de endometriose. Muitas vezes Então, você usa um hormônio para bloquear a endometriose para depois engravidar. sim. Então, no caso, fica um alerta. Se sentir uma dor, né? Por exemplo, na questão do ato sexual, é, é um motivo para investigar, né? Sim, com certeza. Com certeza. Perfeito. Se tiver dor nas relações, dor na relação não é uma coisa normal, Uhum, excetua-se as questões do vaginismo, né, que uhum, são dores na relação causadas pela questão da psique, né, eventualmente por relação violenta no início da vida sim, sexual, por relação abusiva, né, enfim, uhum, eventualmente há o comprometimento da capacidade genital, sim, né, da relação. Então, excetuando-se isso, que se trata lá com o psiquiatra, né, com o psicólogo, e que muitas vezes, né, atrapalhem muito a relação, excetuando-se isso, vinha numa relação normal, daqui um pouquinho começa a ter dor, tem que investigar essa questão. uhum. A questão da TPM, né? Ah, gente, nós mulheres somos amiguíssimas dessa palavra, né? Sendo irônica. A TPM, tem mulheres que têm TPM mais intensas, tem mulheres que têm TPM menos intensas, tem mulheres que quase não têm TPM. É, na tua opinião como profissional, né, o que pode vir a ajudar, auxiliar, por exemplo, a pessoa na TPM fica muito nervosa, muito raivosa, né, daqui a pouco se descontrola, tem alguma coisa que pode auxiliar para diminuir esses sintomas na TPM? Bom, vamos lá. A tensão pré-menstrual, né, TPM, também pode ser um achado do início até o final da vida menstrual das mulheres, né? A TPM normalmente é uma situação em que a mulher tem lá edema distribuído, né, retenção de líquido, né, um Uhum. quadro de ansiedade compulsiva, né, com relação à alimentação, né, um quadro de irritabilidade, né, quadros depressivos, né, com vontade de Sim. se isolar, de chorar, enfim, né, e isso tudo causado pela presença importante da progesterona, que é o hormônio que permite a extrusão, a saída, né, do material que havia sido preparado para uma gravidez. Quando uma mulher menstrua, ela está dizendo, desta vez não engravidei, e essa desta vez são cerca de 500 vezes na vida, Uhum. sendo que cada uma das vezes poderá ficar esta mulher de 3 a 5 dias menstruada, né? Então vejam aí quantos dias de menstruação. Normalmente os sintomas começam 2, 3 dias antes do início do fluxo menstrual, em função da presença da progesterona, que também é muito comum no início da vida de gestação de uma mulher, em que ela tem lá náuseas, tem vômitos, tem, né, cólicas, tem cefaleia, dor de cabeça, que também aparece na TPM, Uhum. e que tem lá labilidade emocional, né, mudança do hábito intestinal, labilidade emocional, coisas que a mulher tem na TPM em função da presença da progesterona. Bom, dito isso, né, a progesterona associada com as prostaglandinas causadoras do derramamento sanguíneo na menstruação. Dito isso,
Claro, o que se observa em populações através do mundo, né, mulheres em algumas regiões do mundo têm menos TPM do que em outras, né, regiões. Isso é muito comum. Algumas populações, por exemplo, no Japão, têm menos diabetes do que outras populações, né, e comem arroz, batata e massa, né, pra caramba. Por quê? Neste caso, das mulheres, nós temos que entender assim, comportamento social, comportamento nutricional, tá? E, eventualmente, também relações com medicamentos, com ações, né, que eventualmente vão acabar causando um incremento da TPM. O que se tem por regra é que se essa mulher tem histórico de TPM, né, e que ela Uhum. use lá, desculpe, um anti-inflamatório, um hormônio, eventualmente ajudando ela a não ter tanta cólica, ela também possa diminuir a sua TPM se Claro. ela consumir produtos mais naturais, menos tóxicos durante Olha o só. período menstrual. Tá? Uma mulher que faça prática desportiva, que vá para a academia, ela tem menos TPM. Né? A liberação das endorfinas faz com que ela tenha menos TPM. Uma mulher que utilize lá chás naturais ao invés de refrigerantes, ela tem menos TPM pela composição dos refrigerantes. O consumo de queijos fermentados também aumenta a TPM, de cafeína também aumenta a TPM, dos produtos, né, enlatados ou conservados, acidulantes, flavorizantes, antiumectantes, corantes, tudo isso faz com que exista um incremento da TPM. Então, se pudesse se dar uma razão mais simples para se viver, seria de ter uma vida saudável, como consumindo alimentos crus, né? Cenoura ralada, beterraba ralada, saladas, folhas verdes, né? Grãos, enfim, menos alimentos de origem animal, menos produtos nocivos, né? Como os refrigerantes, como os produtos conservados, como a gente falou, Uhum. e que pudesse permitir que esse organismo produzisse os seus produtos, as suas endorfinas, enfim, os seus hormônios bloqueadores da TPM. Nossa, que interessante. Olha só o que o Dr. Clayton falou. É muito importante, então, para você que está nos assistindo, ter essa percepção de que a alimentação nesse período ajuda e muito a diminuir aquela irritabilidade, entre outras coisas que a TPM traz. Doutor, agora vamos falar sobre anticoncepcional. Muitas pessoas, muitas mulheres acreditam que o anticoncepcional ele possa engordar, que ele causa trombose e que ele corta o libido. Isso é mito ou verdade? Pois é. Isso é mito ou verdade? E agora? Tu já ouviu desde cedo da mãe, né, que tudo que é demais é ruim, né? E, enfim, se você gosta de um bolo de chocolate e consumir lá um bolo inteiro de chocolate, você não vai passar bem, mas é bom. O bolo de chocolate é bom, mas o excesso é ruim, enfim. Nós temos dois momentos da história da humanidade. Nós temos até 2020 um momento, e a partir de 2021 para cá, nós temos um outro momento. Tá? São razões bem definidas, que não cabem aqui, enfim, mas nós temos dois momentos diferentes da humanidade. O que nós, médicos ginecologistas, observamos é assim, de 2021 para cá, um aumento dos chamados fenômenos tromboembólicos. Né? Esses fenômenos tromboembólicos têm relação direta com varizes, ok? Com tromboses, derrames, infartos, AVCs, né? Com trombose mesentérica, que é uma coisa que era muito rara e que hoje está mais presente. Nós, em algum momento, tivemos também, a partir desse período, um aumento causal de abortamentos, né, de trabalhos de parto prematuros e de morte fetal intraútero, né, Nossa, sem uma causa. E nós, ao investigarmos isso, se fizermos uma análise aprofundada desses fetos que acabaram morrendo intraútero, você vai ver que o cordão umbilical apresentava lá uma luz muito diminuída e uma condição de coagulação desse sangue muito mais acentuada. Logo, alguma coisa no planeta fez com que nós mudássemos, né, o nosso modo de vida, o nosso comportamento, as nossas razões, e as nossas razões hoje são diferentes.
Até então, o que que nós bloqueávamos, né? E que se contraindicava? Pacientes com histórico de fenômenos tromboembólicos, né? Não deveriam utilizar anticoncepcionais. Depois disso, qualquer paciente poderá estar sujeito a fenômenos tromboembólicos, e nesses casos, nós contraindicamos anticoncepcionais que contêm um hormônio estrogênico, tá? A Hum, progesterona, ela é de menos causa aos fenômenos tromboembólicos do que o estrogênio. O estrogênio ele acentua mais esse tipo de patologia, e nós temos contraindicado, nesses casos, um uso menor de estrogênio. Então, os anticoncepcionais orais uhum, combinados, eles poderão ser utilizados por mulheres mais jovens, né, com iniciação sexual, que tenham lá a pele bem ruizinha, que o estrogênio vai ajudar muito na melhora da pele, que tem um com ovário certeza. policístico, que vai ajudar no ovário policístico, e que permitam com que ela tenha lá uma melhora geral do corpo. Aliás, a primeira o primeiro grande produto apresentado para a humanidade foram as vacinas, né? Assim que nós Uhum, chegamos aqui, né? Por exemplo, a poliomielite, né? Olha que grande avanço, né? A poliomielite recebeu lá um estudo e foi feita uma vacina já há muitos e muitos anos atrás, e hoje está erradicada, tá? Com relação ao segundo remédio mais importante, os homens vão dizer que foi o Viagra, mas eu vou dizer que, na verdade, o segundo remédio mais importante foram os anticoncepcionais, tá? uhum, E mesmo nessa história, nós tivemos aí anticoncepcionais e remédios utilizados pelas mulheres que acabaram causando uma série de problemas para as mulheres, né? Por exemplo, a uhum. talidomida, né? Quantos nenês nasceram sem braços, sem pernas, por É, conta do uso da talidomida, que era um remédio que se utilizava na grávida para controle das questões aí de vômitos, né? sim. E que hoje, né, a gente sabe que nunca poderia ter sido utilizado, né, na gravidez, né? Por exemplo, um laboratório produziu um produto durante o Covid que foi utilizado, né, para grávidas, depois foi suspenso da população porque ele enchia os vasos de coágulos. Tá? Uhum, E que foi utilizado e foi obrigado a mulher a usar pela agente de saúde do posto, pelo executivo municipal, pelo vereador da cidade, pelo homem do rádio, pelo presidente da República, pelo Supremo uhum, Tribunal, todos, pelo Ministério Público, todos indicavam que aquilo era a grande saída, mas se viu que em nada melhorava o perfil de morte, né, mas aumentava muito o perfil de sobremorte. Tá? Então, hoje, os anticoncepcionais têm esse outdoor na frente dizendo cuidado. Então, uhum. sempre deve ser orientado por um ginecologista. O que nós temos indicado, assim, de um modo geral, né? Alguém vai me dizer, então, se usa o DIU de cobre. O DIU de cobre aumenta e muito a questão do sangramento, que também pode ser um problema, e a segurança é muito baixa. Tá? A segurança contraceptiva é muito baixa. Então, o que se tem indicado são os endoceptivos, né? Os uterinos, os transcutâneos, né? Que têm somente progesterona, que não tem passagem hepática, que tem um impacto menor nos chamados fenômenos tromboembólicos. Isso teria sido a causa. Voltando ainda à tua pergunta inicial, o Uhum. anticoncepcional diminui a libido? Não. O que diminui a libido é a educação a qual se fizeram acontecer as adolescentes. Uhum. Em algum momento, alguém disse: olha, transar é pecado, Aham. transar não pode. Transar acaba, né, crescendo o bumbum, acaba, todo mundo vai ficar sabendo que tu está fazendo isso, Aham. etc, etc. Isso foi introjetado. Daqui um pouquinho ela passa por uma igreja, casa com um menino, e aí no dia seguinte ela pode. Como pode se até ontem não podia? Então esse anticoncepcional acaba causando, porque ele é a liberação do ato sexual, e Uhum. aí estamos falando de uma modificação da psique Sim. sem causa, né, simplesmente por um papel e por um padre, que eventualmente continua sendo um caminho de pecado, um caminho né, de perturbação, um caminho então essa mulher vai ter náusea, vai aumentar de peso, ela vai tudo isso porque a psique dela vai fazer isso acontecer. Uhum. E vamos agora falar um pouquinho sobre a menopausa, né? Que também é uma fase muito importante para a mulher, na vida da mulher.
Na menopausa, reposição hormonal ainda dá medo de câncer? É segura? Para quem que é segura, não dá? Ok. Vamos lá, vou começar pela provocação. Os estudos que se tem hoje de câncer e relacionados ao uso de hormônios na menopausa, ele aumenta em 100% os cânceres na menopausa. Câncer de útero, de endométrio, de mamas, enfim. Então, tu vais me dizer assim, bom, se aumenta em 100%, obrigado, não quero. Mas, qual é a prevalência na população de cânceres em geral, né? Em geral, na população em geral, de câncer de mama, por exemplo, na menopausa, e aí você vai descobrir que é uma mulher em 1.000 mulheres. E aí, quando você fala que dobra, você vai ter 2 casos em 1.000 mulheres. E aí, quando você vai ver que mulheres são essas, são mulheres que não visitam o ginecologista, que não fazem mamografia, que não fazem exames, que não estão sempre, né, de olho na própria saúde. Então, eu responderia assim, não é proibido que a mulher utilize hormônios na menopausa. O que é proibido é que ela não se examine, que ela não vá ao exame, que ela não pesquise. Vale as mesmas coisas do anticoncepcional. Então, essa mulher precisa lá, muitas vezes, né, dosar o seu dímero D, né, para ver se o sangue dela não está com algum tipo de carga estranha, né, o fibrinogênio, né, para ver se ela não está com uma coagulação mais acentuada a partir de 2021. Né? Então, essas mulheres, todas elas, a gente contraindica e utiliza alguma medicação que não seja hormonal, tá? Que não é tão eficaz, enfim. Mas se a mulher apresenta bons resultados laboratoriais, bons exames de imagem, e está lá com fogachos, com tristeza, com desvalia, com vontade de ficar em casa, com enrugamento da pele, com queda de cabelo, com tudo isso que a menopausa pode dar, unha que quebra, enfim, chorando o dia inteiro. Então, nesses casos, eventualmente, nós usamos sim, sem culpa, né, para que ela possa ter aí, na verdade, uma garantia, né, de vida saudável e viver muito mais, porque vivendo bem se vive mais. Tá? Vivendo mal se vive menos, vivendo bem se vive mais. Com certeza. E nesses casos, então, fazer a reposição. Tem um grupo de mulheres que estão ali na perimenopausa, um pouquinho antes do climatério. O climatério é a ponte entre a menacme, que é o período reprodutivo, e a menopausa, que é quando não menstrua mais. Esse intervalo de mais ou menos 2 anos, um pouco antes, talvez uns 3 anos antes, e até uns 2 anos depois, que são mulheres muito jovens, né, e que estão com o impacto da perimenopausa. Nestas mulheres fica indicado muitas vezes a se utilizar os chamados hormônios bioidênticos. Neste caso, esses hormônios bioidênticos, eles têm lá, além do estrogênio, da progesterona, eles têm também testosterona. Aliás, gurias, testosterona é o hormônio que melhora a libido e que aumenta a satisfação sexual da mulher. Então, esse também vai estar muito baixo. Então, nesses casos, foi indicado fazer esse tipo de reposição, né? Estudadas todas as questões que envolvem essa vida, né? Bem estudadas. E, a partir disso, muitas mulheres, aí aqui fica só mais uma coisa de fora disso, o pratinho da sobremesa, né? Muitas mulheres nesse período, porque há também uma diminuição de toda a produção de colágeno, né? Existe lá um enrugamento, né, de frações do corpo, também fica indicado, e hoje, que bom que existe hoje, existem profissionais que fazem a chamada cirurgia íntima. Então, essa mulher, nesse período, que tenha sintomas, que se sinta lá com a vulva um pouquinho mais modificada, que ela queria ter uma vulva um pouquinho mais cheinha, mais robusta, mais bonita, eventualmente faz as duas coisas, faz a reposição e faz a cirurgia íntima e fica uma guriazinha de 17 anos. Nossa, que legal. Bom, para finalizar, antes de finalizarmos a nossa entrevista com o Dr. Clayton, na sua opinião, quais são os 3 sinais que o corpo dá que a mulher não pode ignorar e deve procurar um ginecologista imediatamente? Bom, tem muitos sinais, né? Mas dor pélvica,
dor pélvica que ela vai no clínico geral, vai no pronto atendimento, ela toma lá um paracetamol, toma um dipirona, toma um anti-inflamatório, e o menino diz, olha, vou tratar a tua urina, e trata a urina, e ela continua com dor. Alguma coisa, né, que poderá até não ser ginecológica, mas a primeira questão é o aparelho ginecológico dela, né? Tem um útero, tem ovários, tem trompas, tem ligamento largo, tem ligamentos útero-sacros redondos, né? Tem um útero que poderá ter várias patologias, endometriose, adenomiose, miomatose, enfim. Esta menina que tem dor pélvica, e essa seria a primeira grande ida ao ginecologista, ela precisa, né, investigar, fazer exames e olhar o que está acontecendo. A segunda questão, não menos importante, é o sangramento vaginal fora de período menstrual. Olha, tem o Importante. período menstrual, mas não é período menstrual, estou sangrando e tem sangramento, etc. Precisa ir no ginecologista. E a terceira questão não tem a ver com a barriga, não tem a ver com o sangramento, é dor com presença de nódulos na mama. Mama é muito importante. Isso também precisa indicar a ida ao ginecologista. E a importância, né, de também, quando for ao ginecologista, fazer o exame de toque, e fazer em casa também. Sim, a mama precisa ser olhada uma vez por mês, sempre, do 0 aos 87 anos. Tá? Tem que olhar sempre a mama. Do 0, que eu digo, é do início da criação da mama, né? Que lá por volta de 11, 12, 13, 14 anos, a menina precisa estar olhando essa mama, né? E precisa ser ensinado a ela o dedilhamento em mamas contrárias, né? Os 3 dedos da mão dedilhando a mama contrária, procurando de fora para o centro inclusões. Ah, mas isso aqui eu já tinha mês passado, ok? Sim. Então isso é uma coisa que já estava ali. Agora tem uma bolinha nova. Essa bolinha, quando toca, dói, ela é dura, ela é firme. Então, isso precisa ser indicativo de procurar o médico ginecologista para avançar na pesquisa. Tá? Eu tenho várias histórias de pacientes que fizeram o autoexame de câncer de mama. Tá? Estão lá em casa, às vezes, uma senhorinha me procurou com 50 anos e disse, olha, eu tenho uma coisa estranha na minha mama. Olhei e disse, olha, uma pequena bolinha de ervilha e tal, a senhora nunca teve isso? Não, nunca tive isso. Fizemos o exame e era um exame suspeito, foi feito biópsia e era um câncer, então ela curou, porque fazia mais de 20 anos que ela não ia no ginecologista, ela curou o câncer dela porque ela estava investigando, olhando, ela fazia isso todos os meses. Nossa, vê só, né? Muito importante. Dr. Clyde, estamos chegando ao fim do nosso programa, eu quero te agradecer novamente, imensamente, e quero, né, mandar ali um abraço da dona Marili. O senhor conhece ela? Conheço. Um abraço, Marili, para ti, tudo de bom aí, obrigado pela companhia nesse nosso programa, né? Ela é super tua fã. E tu fez uma filha legal, né? A Michele, acho que tu conhece, né? Então é isso, beijo para ti, Marili. Muito obrigada, um beijão, fica com Deus, e é isso. Bom, pessoal, agora para vocês, então, vamos encerrando aqui o Beleza com Atitude. Eu fico por aqui, mas você sempre tem um encontro ligado comigo, às segundas e às quartas-feiras, às 21 horas aqui na TV Rede Litoral.